Carrossel. Essa que não era uma novela para crianças. E qual é o lugar dele? Ele é um judeu. E o que tem isso? Tem uma diferença. E que era também uma produção cheia de polêmicas nos bastidores. Inclusive polêmicas até depois do fim da novela. Carrossel de fato era uma novela racista? Chegou a sofrer algum bagulho nos bastidores de racismo, etc, algo assim? Não que eu tenha percebido, é isso que eu tô falando. Sem contar aquela outra polêmica da novela Carrossel, que dizia que as crianças da primeira versão fumavam nos bastidores. Fumaban a escondidas en el... ¿Fumaban? Fumaban. Y yo decía, ¿de dónde sacaron los cigarros? Criançada, ela fumava, a criançada fumava no intervalo das gravações. Você não faz ideia de quanta treta rolou nos bastidores de Carrossel, quanta treta rolou com o primeiro Carrossel, que pra quem não sabe, Carrossel também tem uma versão mexicana, que é uma versão bem polêmica, que foi produzido pela Televisa. Também tem as polêmicas envolvendo o Carrossel brasileiro, as polêmicas dos atores. Tem também bastante curiosidade legal, só que infelizmente eu preciso te avisar que eu vou destruir a sua infância. Pois é, você está no Projeto Corneta, eu sou Matheus Jucinei, e eu vou destruir, eu vou estraçalhar a sua infância e vou te mostrar a verdade por trás de Carrossel. Ei, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra você que me segue no Instagram, acompanha o canal também na aba Comunidade, você viu que eu fiz uma enquete perguntando pra vocês se vocês queriam que eu falasse sobre as piadas do Carrossel e a verdade por trás da novela em um único vídeo. Pra quem não sabe, eu dividi, que eu senti que não ia ter um clima legal eu falar de piadas e aí no mesmo vídeo falar de polêmicas, né? Então o que acontece? Como tinha muita gente querendo ver os dois temas juntos, eu deixei algumas piadas, né, que não são piadas, na verdade são assuntos polêmicos que estão viralizando na internet, para esse vídeo. Quantas menos polêmicas, eu fiz um vídeo reagindo, e se você não assistiu, vá assistir depois. Primeiro veja esse, porque esse vídeo tá muito legal, tem um roteiro muito bem pesquisado, roteiro completo, que merece seu like, inclusive se você não deixou, deixa o like, que é assunto polêmico. E o que acontece? Às vezes o YouTube faz assim, eu não vou divulgar esse vídeo não. E aí se você deixa like, ele ajuda um pouco mais e um comentário também. Então, espero contar com você e contar com a sua presença no meu Instagram, porque por lá você sempre fica por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal e decide os vídeos. Então me siga, tá bom? Link está aqui na descrição. As cenas adultas de Carrossel. Bem, pra quem não sabe, Carrossel não é uma ideia brasileira. Apesar de que a novela Carrossel tem se popularizado muito mais por causa da versão brasileira, com a Larissa Manoela, com a Maíse, toda essa galera que tá fazendo sucesso hoje, Carrossel na verdade é uma novela que surgiu na Argentina, aí depois foi pro México, ganhou uma versão na Televisa, que é uma versão que é muito famosa também, ela é muito prestigiada, e aí só anos depois é que o SBT decidiu fazer a própria versão do Carrossel, que é essa aí que tá viralizando hoje na internet, tá todo mundo comentando e vira até meme. Mas tem muita coisa que não é meme, tem umas paradas que é pesada mesmo. E isso acontece porque o roteiro no Brasil ficou uma bagunça. O SBT se inspirou no roteiro da novela original lá do México, pegou muitas cenas, muitos personagens e tentou recriar, abrasileirando a novela. E alguns dos elementos, como as cenas envolvendo racismo, é uma coisa que tá ganhando uma repercussão enorme no TikTok, no YouTube, no Twitter e afins, justamente porque essas cenas, elas basicamente não têm uma resolução. Por exemplo, vamos assistir essa cena aqui pra você ter uma ideia do que eu tô falando, beleza? É melhor alguém falar a verdade pro Cirilo hoje do que amanhã, quando ele tiver desperdiçado todo o tempo dele correndo atrás de uma coisa que todo mundo sabe que não vai acontecer. Isso é preconceito, Maria Joaquina, por causa da classe social dele. Mas não fui eu que inventei isso. E aí você já vê que é um negócio meio pesado, né? Só que aí é óbvio que vai ter gente que vai dizer não, mas é que eles estão fazendo isso pra educar as crianças, pra ensinar que isso é errado. É óbvio, sabe? É óbvio que eles estão fazendo isso. Só que o que acontece? Eles fazem isso só episódios depois, sabe? Só 50 capítulos depois. E a criança que assistiu hoje, você acha que ela vai esperar 50 capítulos? Ela vai olhar no dia específico que tem essa resolução? Não vai, cara. Então isso foi muito mal adaptado. Várias pessoas no Twitter começaram a xingar a falta de coerência do Carrossel brasileiro e não resolver as tramas e estender a história e fazer você esquecer daquilo e só depois voltar a tocar no assunto e opa, olha só, isso é errado.
Então realmente é um grande problema, diferente da versão mexicana, que visava explorar isso e resolver rapidamente. Como, por exemplo, essa cena aqui, né, da novela do Carrossel mexicana, que é uma cena muito pesada, até mesmo mais pesada do que a versão brasileira. Mas você não atendeu o telefone. Porque o telefone é tão negro quanto você. E ela faz pouco de mim só porque eu sou negro. Porque eu tive que nascer negro. Que bobagem você está dizendo? Não há cores mais lindas ou menos lindas que as outras. Simplesmente há cores diferentes. De fato, você vê que a novela mexicana, ela era muito mais sem censura. Ela queria ensinar uma lição. Só que aí o que ela fazia? Ela logo depois contornava isso e mostrava que era errado. Ela queria dar uma lição para os jovens, aquilo tinha um sentido de acontecer. E você se sentia mal pelo personagem do Cirilo. É muito mais diferente ali. Então essas cenas que na versão mexicana tinham um peso maior e tinham o objetivo de ensinar as crianças, na versão brasileira acabou que ficou meio perdido, porque era muita gente envolvida, era muito capítulo, e acabava que tinha um assunto polêmico, e depois tinha outro, e aí ficava uma montanha de coisas que eram mal resolvidas e mal interpretadas. Tem cena machista, cena gordórica, tem até cena sobre nazismo no Carrossel, cara. Eu só coloquei o Davi no lugar dele. E qual é o lugar dele? Ele é um judeu. E o que tem isso? Tem uma diferença. É uma adaptação que realmente pegou tudo da versão mexicana e não colocou um filtro, então ficou muito perdido. E é óbvio que não é tirando o crédito da versão brasileira, que é muito legal, só que não explora de fato a resolução desses temas. E isso acaba sendo um problema. E foi por isso que todo mundo discutiu e comentou o fato de Carrossel não ser uma novela para crianças. O polêmico filme da Professora Helena. Esse é um assunto que eu considero um pouco delicado, um pouquinho mais polêmico, até mesmo porque a gente está falando de atores de Carrossel que atuavam em filmes adultos, né? Adultos mesmo, onde os adultos eles ficam sem roupas e fazem coisas de adulto. Na verdade, cara, pra te falar a real, essa história tá bem mal contada, mas mal contada num nível que você não tem noção. Porque o que acontece? Um começou a contar pro outro, né? Ficou aquele negócio de telefone sem fio. Ah, você viu que a Professora Helena fez esse filme? Ah, qual filme? Ah, esse é um filme adulto, um filme por... E aí virou essa linha toda embolada que ninguém sabe o que é verdade ou não. Mas, cara, não é muito difícil você entrar no Google e pesquisar, sabe, se isso é verdade ou não. A galera começou a dizer que a Professora Helena era uma atriz de filmes adultos, que ela tava numa novela infantil, né, depois de ter atuado, né, pelada em um filme adulto. Só que a verdadeira versão desse assunto é a seguinte: a Rosanne Mulholland, que é a atriz que interpretava a Professora Helena no Carrossel, ela de fato atuou em alguns filmes um pouco mais adultos, mas não são filmes pornográficos de fato. Ela não é uma atriz desse estilo de filme. O que ela fez, na verdade, foi um filme que é um pouco mais picante, que tem cenas de nudez. Os filmes, óbvios, são para o público adulto, mas não é o filme que a galera comenta, que a galera diz, ah, a Professora Helena é isso, é atriz pornô. E se ela fosse também não tem problema nenhum, mas a história está distorcida. E aí o problema vai ficando pior porque essa história chega na imprensa, né? Televisão. E aí quando a televisão vê uma oportunidade de fazer uma matéria com a atriz, você percebe que a Rosanne Mulholland, ela tá totalmente despreparada, sabe? Ela não espera que eles vão perguntar aquilo pra ela. Na entrevista, a repórter pergunta se ela não se importa de estar fazendo uma novela infantil depois de no filme ter dormido com um jovem. Agora eu vi um comentário, eu não sei se você chegou a sofrer algum preconceito em relação a isso, de um filme que você fez, Falsa Loura, onde você seduz um menino e por hoje está trabalhando com público infantil. Existiu de alguma forma algum preconceito? Olha, ninguém falou nada comigo. Agora, eu não seduzi ninguém. Quem seduziu foi a Silmara, que é a personagem. E aí você pensa, cara, que pergunta é você tá fazendo pra mulher ali, sabe? Ela tá atuando numa novela infantil e é ficção. A própria atriz fala, cara, eu não sou essa personagem, não sou eu. E isso é um papel que eu fiz há muito tempo atrás. Então é uma história que ficou completamente distorcida, completamente errada, fora de tom. Mas sabe o que é o pior, cara? Não é nem essa parte aí. Tem um outro ator que fez filmes adultos e atuou em Carrossel. Quando eu digo que esse ator fez filme adulto mesmo, são adultos mesmo, sabe? Não é só um soft adulto com cenas de nudez, não. A parada onde ele realmente fazia. Que é o ator Fernando Benini, que fazia o Firmino na novela do Carrossel. E ele atuou no filme Um Pistoleiro Chamado Papaco. Exatamente, aquele filme do meme. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a p****.
Ainda bem. Até um outro dia. Mas eu digo essa parte engraçada para você refletir. Ele de fato atuou num filme adulto, mas você não vê a imprensa caindo em cima dele e querendo saber como que foram as cenas de nudez. Já com a Rosanne Mulholland, que é uma atriz, uma mulher, a imprensa faz questão de falar. E os boatos começam a surgir. Mas ela não fez de fato esse filme. Então, por que pegam só no pé da mulher quando a questão é essa? Sendo que os dois fizeram filmes, né, que seriam considerados adultos. Racismo, gordofobia e as polêmicas do elenco. Alguns acontecimentos que rolaram depois do fim da novela, que já tem quase 10 anos, foram bem polêmicos, outros nem tão polêmicos assim, mas é importante a gente citar aqui. Como é o caso do assunto da novela Carrossel ser racista. Isso foi uma pauta muito comentada nesse ano. Em um bate-papo no podcast, o Jean Paulo, que interpretava o Cirilo, ele até foi abordado sobre esse assunto e a galera perguntou pra ele, né? Perguntou se ele sofria racismo no Carrossel. E aí ele disse que não. É óbvio que não, aquilo lá era tudo atuação, e ele ainda admite que a Larissa Manoela, ela ficava muito mal, ela chorava quando ela tinha que gravar cenas desse tipo. Então a personagem é muito diferente da atriz. E ele tem que reforçar isso justamente pelo fato desse assunto estar sendo muito abordado e a galera começar a comparar a atriz com a personagem. Eu mesmo Você chorou de verdade, Chorei né? de verdade. Eu falei, nossa, que pesado, Cirilo, sofrendaço, mano. Mas de levar realmente pro coração, por exemplo, a Maria Joaquina foi lá e aloprou o Cirilo. Não. Mas a Larissa ficava muito chateada por conta disso, né? Porque eram umas cenas pesadas que ela tinha que fazer. A Larissa ficava triste, tipo, Jean, desculpa, cara. Sim, ela falava, tipo, desculpa, personagem, vou ter que fazer. Porém, essa não foi a única polêmica envolvendo racismo no Carrossel. O ator que interpretava o Daniel no Carrossel, o Thomas Costa, acabou se envolvendo numa polêmica quando ele estava em Orlando, na Flórida. Ele acabou postando um stories, provocando um rapaz que estava com uma camiseta rosa. E aí, no fundo, você consegue ver ele e os amigos dele provocando o rapaz. E um dos amigos grita que ele é um favelado. Vou falar baixo aí. Você está onde? É um favelado, né? Você mesmo aí, de rosa. É um favelado. Tá pensando em estar na sua casa? E é óbvio que isso não pegou nada bem. E aí a galera começou a comentar na internet que eles estavam dizendo isso só porque esse homem era negro. Então o ator teve que se explicar que não foi ele que disse aquilo. Foi um amigo dele. Só que é óbvio que acabou pegando mal pro lado dele. Porém, essa nem foi a única polêmica que o Thomas Costa se envolveu. Na verdade, recentemente, ele em uma entrevista disse que ele saiu no soco com o pai dele porque o pai queria pegar, né, se adonar da fortuna que ele fez enquanto ele atuava em Carrossel. Não só em Carrossel, em todas as novelas, todas as participações e propagandas. O pai dele queria pegar o dinheiro, por isso eles acabaram brigando. Me empurrar, ele falou, você quer sair na mão comigo? E veio pra cima de mim, a gente começou a brigar, foi pra sala brigando e soco, e um jogando o outro na parede, até que meus amigos entraram no meio e separaram tudo. Ele tá realmente querendo levar tudo que é nosso, não tem nada dele, nada, o que tivesse dele, eu me prontifiquei a falar assim, pai, eu te dou tudo que é seu. Mas a gente tem um outro fato aqui envolvendo a atriz Isha Benelli, que interpretava a Laura no Carrossel. Ela comenta que ela sofria muito bullying e muito preconceito por ser considerada acima do peso padrão, né, estabelecido pela sociedade. Ela fala que isso aconteceu bem na época do Carrossel, mas é óbvio que ela não está se referindo aos atores do Carrossel, né, nem ao elenco. Ela está dizendo às pessoas ao redor dela, que faziam esse tipo de piada e esse tipo de bullying com ela. E esse foi um caso que traumatizou tanto a vida da menina, que em 2015 ela não aguentava mais, ela sempre chorava, e ela falou com a mãe para elas procurarem uma nutricionista porque ela queria emagrecer, para estar dentro do que a sociedade considera um padrão. E ela acabou então perdendo 32 quilos nesses anos de reeducação alimentar. O polêmico Carrossel mexicano.
A versão mexicana do Carrossel talvez não seja tão conhecida pela nova geração, mas com certeza é bem lembrado pela galera dos anos 90 e anos 2000, que foi uma novela que marcou muito essa geração no SBT, né? Ela que inclusive foi produzida pela Televisa, a mesma emissora que produziu o Chaves, e sabemos que o Chaves é bem polêmico por causa dos vídeos que a gente já fez aqui, e a versão mexicana do Carrossel acaba que entra no mesmo pacote, né? Ela também tem as suas polêmicas, óbvio que não se compara com o Chaves. A primeira delas, na verdade, é mais um boato, é um rumor, não tem como saber se é verdade, mas acontece que quando a novela foi produzida, a Televisa tentou vender para emissoras brasileiras e ofereceu para a Rede Globo. Só que aí, segundo esse rumor, a Rede Globo assistiu a novela, não gostou, recusou, disse que ninguém nunca ia assistir. Silvio Santos no SBT decidiu apostar, pagou $10 mil por cada capítulo, exibiu e a novela foi um sucesso. Bateu de frente com os programas da Rede Globo. E aí esse rumor diz que a Rede Globo se arrependeu depois e que ela queria ter voltado atrás. Não tem como saber se de fato isso aconteceu, que é uma polêmica que rolou há mais de 30 anos. Mas se tem uma coisa que a gente sabe, é que a novela do Carrossel no México, ela não tinha muito filtro, né? Parece que os adultos não eram tão responsáveis lá. Porque rola que quando você é menor de idade, tá trabalhando como ator em uma emissora, é muito normal o seu pai ou algum responsável te acompanhar durante as gravações e ficar ali durante sua hora de trabalho, depois volta com você pra casa. Só que parece que na novela do México isso não acontecia. Os pais chegavam, largavam as crianças ali e elas ficavam zanzando, sabe, faziam o que quisessem. Inclusive a Gabriela Rivero, que era a professora Helena da versão mexicana, disse que durante as gravações as crianças abriam a bolsa dela, pegavam cigarros e começavam a fumar. Então você já percebe que no México as coisas eram, não sei, né, um pouco diferentes do que aqui no Brasil. Só que na verdade a polêmica mais famosa envolve o Pedro Javier Vivero, que interpretava o Cirilo na versão mexicana. Esse que é um ator que tinha muito potencial para fazer muito sucesso no México e no mundo inteiro, acabou tendo que se afastar da arte por causa de um problema de saúde envolvendo esquizofrenia. Sim, o Pedro Javier Vivero foi diagnosticado com esquizofrenia. Isso acabou afastando ele não só da arte, como das pessoas e do mundo, sabe? Ele relata que aos 25 anos, ele estava andando com a mãe dele na rua e eles foram sequestrados, sabe? Um sequestro relâmpago. E isso traumatizou ele. Pelo fato dele ter essa doença, ele achava que qualquer coisa, ele seria sequestrado. E ele não sabia identificar o que era real e o que era mentira. Em um dos surtos de pânico, ele fala que ele cortou o próprio dedo fora. Então, ali naquele momento, ele percebeu que ele teria que se tratar, que ele teria que buscar uma solução para isso. Hoje ele fala que sim, ele se tratou, que ele conseguiu se afastar um pouco da doença, mas às vezes é um pouco forte. Infelizmente, depois disso, ele nunca mais atuou em nada, mas ele pelo menos continua trabalhando no meio artístico, né? Ele trabalha hoje em dia em uma produtora de vídeos, formou em ciências da computação, mas atuar pelo jeito ele não pretende mais. Já a atriz Ludwika Paleta, que interpretava a Maria Joaquina na versão mexicana de Carrossel, é uma outra atriz que fez muito sucesso, na verdade é a atriz que fez mais sucesso na novela do Carrossel. Ela fez série na Netflix, ela é muito renomada lá no México, só que é óbvio que você já deve imaginar que ela se meteu em um monte de polêmica, como a mais recente delas envolvendo os seus filhos, né? São recém-nascidos e por a gente estar vivendo num momento de pandemia, onde a gente tem que se vacinar, o que acontece? Ela, em um relato, disse que ela não vai vacinar os filhos dela, que ela não pretende vacinar crianças, sabe? Que ela não acha que isso é correto. E aí você já deve imaginar que a mídia, a imprensa e todo o público caiu em cima da atriz da Maria Joaquina na versão do México. E bom, essa foi a verdade por trás do Carrossel. Se você chegou até aqui, eu gostaria de saber, eu destruí a sua infância? Destruir, né? Comenta aqui, se Jusenei, você destruiu minha infância. Eu espero que sim, cara, porque esse é o objetivo desse vídeo, que destruir sua infância, que destruiu a minha também, tá? Não foi só a sua. Se você gostou, deixa o like ali, se inscreve pra não perder mais vídeos assim. Inclusive, tem outros vídeos aparecendo aqui sobre a verdade macabra, são bem legais, bem pesquisados, né? Valoriza o conteúdo aqui, cara, não custa nada. E já aproveita também e me segue no meu Instagram, cara, porque por lá eu sempre tô atualizando, né? Vamos seguir no Instagram também, cara. Se você gosta do canal, você vai gostar de mim no Instagram, você vai poder escolher os vídeos. Então segue lá e eu fico te esperando aqui no YouTube nos próximos vídeos, tá bom? Tchau!